Como que você está? Eu desejo que muito bem, feliz, animado, e hoje teremos um bate-papo muito legal com a médica doutora Maria de Fátima Bittencourt, médica gastroenterologista, e vamos conversar sobre tudo que se refere ao nosso aparelho digestivo, principalmente para você músico. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música, com Patrícia Valadão. Ah, mas que alegria minha receber, gente, a minha doutora Maria de Fátima, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com você. Você sabe o tanto que eu sou apaixonada com você, Eu né? sei, eu com você, né, minha pianista. Minha doutora querida, nossa, já sou sua Aqui é chumbo trocado, né? Hã? Chumbo trocado, você é minha pianista, eu sou sua doutora. Ai, que delícia! Uma cuidando do corpo, outra cuidando da alma. Nossa, bom demais, né? E você só me faz bem, viu? É, que bom, eu também. Já estamos juntas tem o quê? Uns 15 anos já, viu? Já, né? Aham. Já fizemos uns bons shows, né? Oh, show! Amo ir parar lá no seu consultório, só para Eu amo ir na consultar. sua casa. É, e eu adoro o dia que chegam os meus exames de endoscopia, só para eu te ver naquele jaleco linda, branquinha, toda linda, com meu marido me anestesiando. Não é bom demais? Ah, aquilo para mim vira uma festa, Fatinha. Não tem nem síndrome do jaleco branco, né? Não sobe pressão, que Mentira! nada, fica feliz. A última vez eu cheguei lá toda feliz, estava feliz mesmo, Tava. feliz mesmo. Tava. Aí o Jura pediu para poder colocar o oxímetro, o coração estava disparado. Ele falou assim, sua farsante, você está muito nervosa. Eu falei, eu tô. Mas é normal. Mas todo mundo fica, é normal, pressão sobe na hora de fazer exame. Isso faz parte, né? Não tem jeito. Fatinha, e eu só quero te agradecer, viu? Por você estar aqui no nosso programa, principalmente para tirar tantas dúvidas que principalmente os músicos têm, principalmente os cantores, os que tocam instrumento de sopro, que muitas das vezes eles sofrem com refluxo e isso afeta na performance. Com certeza. Né? Uma coisa sou eu, pianista, Sim. tendo um refluxo, mas um cantor com refluxo não é bom. Por quê? Lesiona a corda vocal, faz ficar rouco, né? Às vezes dá apneia do sono. O refluxo faz... Que isso? Hoje a gente sabe que a doença do refluxo faz muitas alterações extraesofágicas, né? Além da inflamação que existe dentro do esôfago, às vezes o refluxo, principalmente o refluxo noturno. O paciente às vezes acorda tossindo, engasgado, porque o refluxo subiu até na garganta. E isso pode ocasionar lesão de corda vocal, laringite, faringite, otite, sinusite. É muita loucura. É asma. Que isso, Fatinha? Isso é porque o refluxo é um ácido? Um ácido. E às vezes o refluxo alcalino, que é ocasionado quando existe muita bile no estômago, por exemplo, dá um refluxo às vezes mais intenso do que o refluxo ácido, por incrível que pareça. Nem sempre o refluxo é ácido. Pode ser ácido, pode ser misto e pode ser alcalino. O refluxo alcalino é um pH 7, então é um pH que irrita demais as mucosas também. Então não só o ácido que tem pH 4, que vai irritar o esôfago e fazer tanto estrago, mas qualquer um dos dois pode dar irritação e pode lesionar corda vocal, laringe, faringe e prejudicar os nossos belos cantores, né? Nossos tenores, imagina? E às vezes a voz mais grave ainda fica pior ainda. É pior na voz mais grave? Às vezes quando eu estou rouca, que eu vou fazer minha aula de canto, eu consigo alcançar as notas mais altas mais fácil do que as notas mais graves. Fica dando
E compromete a afinação, não é? Isso, compromete a afinação. Que coisa! É. E o processo do refluxo, ele começa assim, ó o termo leigo, devagarinho, ou seja, é quase que imperceptível, ou quando ele já vem trazendo isso tudo? Ó, você me fez uma pergunta muito difícil. Por quê? O refluxo ele pode começar desde o nascimento, né? Aquelas criancinhas que já têm refluxo, que chora demais depois que mama. Então aí ele já começou o processo dele de refluxo desde pequenininho. A gente sabe que a gente desenvolve os esfíncteres no primeiro ano de vida. Então, às vezes, um refluxo no primeiro ano de vida vai sumir, Tá. porque você desenvolveu os seus esfíncteres e aí o refluxo vai desaparecer. Mas nem sempre ele desaparece. Então, tem criança que tem hérnia de hiato desde pequenininha, que é a hérnia da junção do esôfago com o estômago, e que faz ficar esse esfíncter inferior do esôfago, né, aberto, facilitando o refluxo de ácido ou de bile, ou misturado, né, a bile com o ácido. Então, você pode ter um refluxo que começou desde pequenininho, pode ter um refluxo porque ganhou muito peso e alargou esse esfíncter, mas nós temos obesos que não têm refluxo nenhum. Então, isso é muito variável com essa musculatura, tanto do diafragma, os pilares ali do diafragma que sustentam o fundo do estômago. A gente tem uns pilares ali na região do fundo do estômago que mantém o esôfago fechado. Se esses pilares ficam mais frouxos, a pessoa não faz exercício nenhum, vai envelhecendo, a musculatura ficando mais flácida e vai ocasionando... São vários tipos de refluxo que a gente pode ter ao longo da vida. Tá. Ele pode chegar devagarinho, como você falou, e ir piorando na medida que você for tendo mais facilidade de refluxar, ou se comer errado, né? Passa a beber muito, ou come de maneira errada os alimentos que dão mais refluxos. Pois é, o que seria esse comer errado? Ó, refluxo é ocasionado por farinhas, frituras, molhos muito suculentos. Só coisa boa. Não é? Chocolate logo depois de comer, porque a gordura do chocolate faz abrir o esfíncter. Mesmo o acima de 70%? Não, aí os mais gordurosos, Tá. né? Aqueles que têm mais gordura. Apesar de que chocolate, eles têm menos açúcar, né? Mas, de qualquer jeito, ele tem gordura. Tá. Então, de qualquer maneira, é o chocolate, não é bem só o açúcar. O açúcar também ajuda. Tem Tá. pacientes que têm muito refluxo com açúcar. Quer ver uma alimentação que dá um refluxo miserável? Pão de queijo com suco de laranja. Nossa, até senti essa combinação Você viu? mesmo. Nossa. Eu falo com os pacientes que dá refluxo até em sorrisal. Porque dá mesmo. O paciente queixa, quando come um pão de queijo, toma um suco, aí eu falo assim, você teve refluxo, né? Vai ter. Come uma empada. Ô, miséria. A tal da empada é triste também. Então, tem alguns alimentos, os empadões, essas coisas, mesmo assado, mesmo que não seja frito, mas que tenha muita gordura e farinha, pode contar. Pode contar. Existe, por exemplo, alguma melhora quem tira a farinha, quem tira o glúten? O glúten pode estar associado a mais Mas é a refluxo farinha ou branca mesmo. Farinha branca, né? Não é nem todos os glútens, né? Tá. Porque, por exemplo, cerveja não costuma dar refluxo. Entendi. E ela tem glúten. Tá. Mas o tiragosto que você às vezes come tomando uma cerveja Sim. pode dar refluxo. E Tem os- paciente que tem refluxo com vinho. Tá. Outros não têm. Entendi. Varia, né? Varia. Eu sempre peço para os pacientes, observa aquilo que te dá refluxo para você tentar tirar. Claro. Mesmo que você não tire completamente, de vez em quando você abuse, no dia que você for abusar, toma um comprimidinho, né, do refluxo, para poder você não ter sintoma. Para poder também não ficar com a vida limitada. Claro. Deus pôs a gente no mundo para ser feliz, né, Patrícia? Exatamente. Então, a gente tem que fazer o que nos traz felicidade. Sim. Né? E os exames hoje, eles são sensíveis ao ponto assim de detectar a causa do refluxo? Por exemplo, é uma má formação, Sim. ou é um alargamento do esfíncter, Sim. ou, de fato, a alimentação? Os Sim. exames conseguem trazer essa Consegue sim. separação? Então, isso é muito bom. A endoscopia, por exemplo, ela analisa se você tem processo inflamatório, se tem hérnia de hiato,
se tem irritação de laringe. Então, ela consegue evidenciar as alterações de mucosa. Quando você não consegue, o paciente, por exemplo, tem paciente que é muito sensível, e aí o refluxo, mesmo não tendo inflamação do esôfago, é o que a gente chama de esofagite não erosiva, ele tem muito sintoma. É um esôfago sensível, porque o paciente é sensível. Então, nesses casos, às vezes a gente precisa de lançar a mão de um outro exame, que é a pH-metria ou a impedanciometria, que são exames mais sofisticados para você. Introduz uma sondinha pelo nariz, fica com ela 24 horas, medindo o pH. É um exame chatinho, viu? Aí começa com uma manometria, que é com uma sondinha mais grossa, que durante uns 20 minutos mede as pressões dos esfíncteres, para ver se você tem pressão baixa no esfíncter inferior, para ver se tem pressão baixa no esfíncter superior, para ver se pode ser isso que está ocasionando a lesão de laringe, a asma. Então, você tem exames para detectar o que você precisa ver, né? Antigamente, a gente usava muita radiografia de estômago. Hoje está bem ultrapassado, a gente usa esporadicamente, porque a manometria substituiu, a pH-metria e a impedanciometria substituíram, e ainda a endoscopia, que aí veio para acabar com as dúvidas, né? Que maravilha. Com essas outras coisas, com essas outras ferramentas. Falando acho que a gente tem que lançar de tudo. da endoscopia. Sim. Muitos cantores, né? E eu sempre falo que o cantor tem que ser chato, ele tem que ser um divo mesmo, porque o aparelho instrumental dele está todo dentro dele. Exatamente. Né? O instrumento é ele. Então, muitos, às vezes, ficam sentindo esses incômodos e adiam a procura pelo tratamento, pelo médico, com medo do médico pedir a endoscopia, com medo do aparelho machucar as cordas vocais. Existe essa possibilidade, assim, Fátima? Claro, com um bom médico, né? Claro. Olha, Patrícia, eu fiz 44 anos de formada ontem. Uau, parabéns! Muito gostoso isso. E na época que eu comecei a fazer endoscopia, a gente tinha um aparelho que chamava K2, ele tinha 13 milímetros de grossura. Então, era um aparelho que realmente, às vezes, machucava, o paciente reclamava que depois do exame ficou irritado. E porque a gente não sedava. Misericórdia, né? não? Isso há 40 anos atrás, né? Misericórdia. Depois disso, a gente começou a usar sedativo para fazer a endoscopia. Durante minha vida inteira, tirei trauma de paciente que detestava fazer endoscopia, porque tinha machucado a garganta e tal. Atualmente, durante a pandemia, antes da pandemia, eu ainda fazia com sedação consciente. Você mesmo fez endoscopia comigo, Sim. com a sedação menos intensa, né? Sim. Não com anestesista. Mas durante a pandemia, pelo fato da gente não poder, o paciente tossir, vomitar, espirrar, né? Engasgar, por causa das partículas que podem ocasionar contaminação, a gente passou a fazer todos os exames com sedação assistida por anestesista. Os anestesistas ganharam e nós também, porque é muito mais fácil, também. né? E vocês também. Porque, vocês pacientes, né? Porque com o anestesista, ele ceda, o paciente dorme, eu não preciso mandar engolir aparelho, eu passo lá pelo cantinho, vou lá, faço meu exame, Tati, o paciente não percebe, não machuca. É lógico que tem paciente que, às vezes, por causa da sedação, dá umas engasgadas. Esse paciente, quando engasga, ele às vezes tem um dolorimentozinho na garganta. Olha. Mas é na garganta, eu não estou indo nas cordas vocais. Sim. Nós não passamos pela traqueia, Uhum. nós passamos pelo esôfago. O esôfago é posterior à traqueia. Então, você entra atrás da traqueia e vai. Então, você não tem por que machucar a laringe e nem a traqueia, nem as cordas vocais do paciente. Se ele tiver alguma coisa machucada lá, já está, não foi a gente que fez. Então é um mito mesmo, não tem que ter essa preocupação, esse medo. Não, e atualmente cada vez menos, né? E quanto mais rápido a pessoa receber o diagnóstico, melhor para ele tratar, exatamente. Porque um refluxo não tratado, ele vai piorar e pode prejudicar e virar outras coisas também, né? Pode. A gente pode ter, inclusive, câncer de esôfago por causa de refluxo. Gente, misericórdia, pode ser totalmente evitado, né? Com certeza. O câncer de esôfago distal é um câncer que é ocasionado pelo refluxo na região final do esôfago.
é um refluxo que não foi tratado, não foi tratado, não foi tratado. A mucosa se transforma em mucosa do tipo intestinal para aguentar aquela agressão. E aí, nessa mucosa do tipo intestinal, pode se desenvolver o adenocarcinoma de esôfago, que é um câncer do esôfago finalzinho ali, já pertinho do estômago. Que é um perigo mesmo. Um perigo. Mas leva anos, viu, Patrícia? Tá. Você não precisa achar que você tem um refluxo de 2, 3 anos e já tem esôfago de Barrett, não, pelo amor de Deus. Mas procura. Procura para fazer tratamento, né? Bem, que é melhor não achar. Com certeza, Fatinha, mudando de assunto. Pois não. No dia da nossa apresentação, quando é aquele repertório, sabe, bem difícil, aquele repertório que põe a gente contra a parede, né? Porque o músico, você sabe, você é cantora também, o tempo inteiro nós estamos expostos, somos uma vitrine. Dependendo do tipo do repertório, durante aquele dia, olha, a gente fica todo bagunçado, todo desarranjado. Inclusive, desarranjado mesmo, né? Tem relatos de pessoas que têm diarreia antes de entrar para o palco e outros têm náusea, ânsia de vômito. Por que, Fatinha? Sendo que todo mundo até vigia muito bem o que vai comer nesse dia, por que acontece esse desarranjo todo? São fatores psicossomáticos, né? A gente tem aqui o plexo solar, que é na região do estômago. Então, ele recebe todas as emoções. O estômago, o intestino, né? A síndrome do intestino irritável, que é do eixo cérebro-intestino, é tudo doença psicossomática. Então, às vezes a gente tem dispepsias por doença psicossomática, que vai dar náusea. Você pode ter a síndrome do intestino irritável, se o cantor, né, tiver uma sensibilidade maior, igual você falou, vai fazer um repertório mais difícil, vai cantar um dia como eu te amo, que te abusa lá no final. Vai tocar um Raquimanino, Pois ai, socorro, não é? Aí haja barriga para poder você ter que segurar aquela situação desconfortável e às vezes a barriga incha, enche de gases e você fica apertado para cantar, né? Nossa, não Deus. É? E quando você fica rouco? Pois a rouquidão. Já aconteceu comigo, lembra? Já, é verdade. De ficar rouca, mas eu não acho que foi emocional, não, mas eu sei que eu fiquei rouca e na hora eu consegui cantar, né? Que coisa isso. Fatinha, nós temos uma surpresinha sempre para os nossos telespectadores, que se chama Pauta Curiosa. E eu vou chamar agora essa pílula de conhecimento para você. A ópera é um gênero musical que reúne profissionais das mais diversas artes: música, dança, poesia, teatro, pintura e escultura. A ópera tem sua música baseada no texto do libreto, que normalmente é escrito em versos. Apesar de vários documentos mostrarem que a ideia da ópera já vinha sendo trabalhada desde a Idade Média, sua origem teve início na Itália por volta do século XVII com Cláudio Monteverdi. A partir de então, vários teatros começaram a ser construídos e a ópera se difundiu para várias partes da Europa e para o resto do mundo. Eu coloquei essa pauta curiosa em sua homenagem. Linda Mas demais. agora, Fatinha, passou tão rápido o nosso tempo. Eu queria que você falasse brevemente sobre alguns cuidados que a gente pode ter conosco mesmo, comportamentos de vida, para ajudar, né, o nosso aparelho digestivo. O que você nos aconselha? Então, vamos lá. Eu acho que tudo depende de prevenção. Então, a primeira coisa que eu sugiro para todo mundo é que, se tem algum sintoma de estômago, que procure seu médico e que, se tiver acima de 35 anos, que é a idade de corte para câncer gástrico,
e você deve fazer uma endoscopia preventiva, porque aquela bactéria que muita gente faz, o que é isso, doutor? É o H. pylori, a bactéria que provoca gastrite, câncer de estômago, linfoma. Ela começa com a gente na infância. A gente adquire por contaminação fecal oral na infância. Então, se o papai, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó, mora todo mundo junto, e um deles tem úlcera, ou teve um câncer de estômago, aquela pessoa pode ter adquirido o H. pylori na infância e vai ter sintomas só na idade adulta. Então, às vezes, já começa com sintoma de úlcera ou de uma gastrite erosiva. Então, sentiu dor, começou a ter sintoma nessa idade mais perigosa, deve procurar o médico para fazer uma endoscopia. Em relação ao intestino, a gente deve começar a prevenção agora com 45 anos. Anteriormente era 50. E se você tem algum familiar que tem câncer de intestino, você deve começar a sua prevenção 10 anos antes da idade que o seu familiar teve a lesão. Então, quem tem pólipos na família deve procurar fazer exames, porque isso é fundamental, porque achar câncer no intestino é uma tristeza para nós endoscopistas. A gente, quando encontra uma lesão já avançada, dá muita tristeza, porque a gente consegue tirar as lesões antes. Então, é muito melhor a gente fazer prevenção. E a gente tem outras prevenções que são os cânceres de pâncreas, as lesões de pâncreas, o excesso de álcool, a cirrose. Então, a partir de uma certa idade, 30, 40 anos, tem algum sintoma abdominal, tem que procurar o médico, fazer pesquisa, fazer ultrassom, avaliar o fígado, fazer exame de hepatite B, de hepatite C, porque essas coisas levam ao câncer de fígado. A esteatose hepática hoje, que é muito comum, porque a obesidade aumentou demais na população, a esteatose hepática hoje é um grande fator que desenvolve o câncer de fígado. Então, vamos prevenir, vamos fazer exercício, vamos cuidar da nossa alimentação, ter cuidado com a nossa saúde, porque eu acho que prevenir é o grande fator de evolução que a gente tem na vida. Se a gente previne, a gente não tem doença. A gente resolve os problemas antes da doença acontecer. E eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Tá? Foi um grande prazer. Um beijo. Bem, eu não sei se você já sabe de um EP que eu lancei com algumas músicas ao piano, para você ter aquele tempo para orar, para poder louvar. São músicas que carregam os nomes dos presentes que Jesus conquistou na cruz para nós, como amor, companhia, salvação, fé, e já está disponível em todas as plataformas digitais. Olha aí que bonita essa capa. Então, baixe lá. E vamos encerrar o nosso programa com uma canção que fala: Te agradeço. Como é bom ter um coração grato. Feche os seus olhos e vamos aproveitar este momento para agradecermos a Deus.